Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela 99.9 FM, também pela Rádio Universitária Paulo Freire, nossa rádio escola, no 820 AM. São 11 horas e 3 minutinhos desta sexta-feira, 11 de outubro de 2019. Está começando agora ao vivo nosso Fora da Curva, seu programa que fala o que a maioria cala. E para quem nos escuta na reprise, deve ser 9 da noite para vocês. Bom dia também para quem já está online nos assistindo pelo facebook.com/programa Fora da Curva, com imagens aqui do estúdio. Eu sou Adriana Santana, professora do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje o Fora da Curva discute sobre candidaturas laranja, né? Assunto que voltou à tona com toda a força esta semana por conta da denúncia que o Ministério Público Eleitoral fez contra o ministro do Turismo, né? Marcelo Álvaro Antônio, por suspeita de participar de um esquema de candidaturas laranjas do PSL de Minas Gerais. Agora o Ministério Público Eleitoral solicitou também a abertura de outro inquérito contra o ministro por suspeita de uso de caixa 2 na campanha de 2018, né, do ano passado. 4 candidatas a deputada federal pelo partido, pelo PSL de Minas Gerais, teriam recebido por volta de 279 mil de verba pública de campanha, sendo que pelo menos 85 mil dessa quantia haveriam sido destinados a empresas de assessores, de parentes e de sócios do atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que era, à época, presidente do PSL em Minas Gerais e foi o deputado federal mais votado em Minas. Mas o caso está longe de ser o único. De acordo com uma pesquisa recente desenvolvida pelas professoras Malu Gatto, da University College of London, e Christine Wiley, da James Madison University, também da Inglaterra, de acordo com as pesquisadoras, 35% de todas as candidaturas de mulheres para a Câmara dos Deputados aqui no Brasil, na eleição do ano passado, não chegaram a alcançar 320 votos. Ou seja, foram candidatas que, ao que tudo indica, e infelizmente, sequer fizeram campanha, né? O que sugere que foram usadas apenas para cumprir formalmente a lei de cotas ou então, o que é pior, ainda pior, né, para desviar recursos. Em meio a esse lamaçal de fraudes, né, esse laranjal, o Fora da Curva de hoje pergunta: os partidos estão usando as candidaturas de mulheres para fazer caixa 2? Você já pode enviar sua pergunta, seus comentários pelas nossas redes sociais, que a gente tenta responder aqui ao vivo. Quem vai discutir o assunto com a gente hoje são, obviamente, 3 mulheres, né? A gente está completamente representada hoje, que são especialistas em direito eleitoral. Eu já estou aqui no estúdio e agradeço bastante a presença de vocês, com Anne Cabral, que é advogada eleitoralista, mestre em Direito Político e Econômico, e Anne também integra a Comissão de Direito Eleitoral da OAB aqui de Pernambuco. Muito bom dia, Anne. Bem-vinda. Bom dia, Adriana. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes também. Prazer é nosso. Também conosco, Ana Carla Pereira, que é especialista em gestão pública, mestranda em História e integra a Articulação Nacional do Pacto pela Democracia. Muito bom dia também, Ana. Muito bom dia para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse assunto, né, que para nós custa tão caro. Sem dúvida. E a gente é que agradece. E também conosco Virgínia Pimentel, que é advogada eleitoralista. Virgínia é coautora do livro Direito Eleitoral, Eleições 2012 e é procuradora-geral da cidade de Jaboatão dos Guararapes. Muito bom dia também, Virgínia. Bom dia a todos do estúdio, bom dia a todos os ouvintes, quem nos assiste. É um tema importante, vamos debater. Importante, diz respeito diretamente, né, a nós, mulheres. Diz respeito a todo mundo, mas a gente mais particularmente. Eu queria já começar perguntando a ti, Anne. Anne e Ana. Então, vou fazer a diferenciação aqui para o ouvinte, Anne Cabral. O que é que diz a legislação brasileira atual? A gente teve uma nova reforma, uma mini-reforma eleitoral também agora, né? O que é que diz a legislação sobre a cota para as mulheres, né, nas candidaturas? E o que efetivamente acontece, né, entre a teoria e a prática, e a gente vai discutindo isso ao longo do programa.
Bom, Adriana, ouvintes, a legislação eleitoral, e aí eu acho que a gente tem que lançar mão de duas leis, a lei das eleições e a lei dos partidos políticos. Né? Então, de maneira articulada, digamos assim, a gente tem a lei das eleições, que ela impõe uma cota de gênero, né? Então, ela é uma cota de diversidade de gênero, na verdade, de 30%. 30%. Que é de 30%. Como, na prática, a política é ocupada por homens, termina sendo uma cota de mulheres. Mas se você tivesse... Ela é mais ampla, é uma cota de gênero. É uma cota de diversidade de gênero. Então, se você tivesse uma chapa de maioria mulheres, teria que ter 30% de homens. Sim. Né? Então, ela impõe essa cota do ponto de vista de quantidade de candidatos no registro de candidatura. Para trazer o mínimo de equilíbrio, para trazer entre o mínimo gêneros. de equilíbrio naquela que a gente chama de chapa, assim, digamos, né? Porque pode ser o partido ou podia ser as coligações, agora a partir da próxima eleição somente os partidos, né? Nas candidaturas proporcionais. E a lei dos partidos políticos, né? A 9.096 de 95, ela impõe que 5% do recurso do fundo partidário seja aplicado para a promoção da participação política das mulheres. Né? Então, a gente tem um recurso obrigatoriamente que os partidos devem para estimular a participação das mulheres na política e uma cota de gênero. Isso é o que a legislação diz. E a gente tem já tese firmada no Tribunal Superior Eleitoral de que há uma proporcionalidade, uma obrigatoriedade, uma proporcionalidade que esse entendimento da cota, ele não se exaure somente na quantidade de candidatas para o registro de candidatura, mas ele tem que repercutir também no gasto de recursos do fundo eleitoral, que hoje em dia é um fundo público, né? O Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, o FEFEC. Então, a gente tem essa jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral já bem firmada em relação a isso. E a jurisprudência mais recente, né, que também é a tese firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que não é em relação a esses casos, que é em relação à eleição de 2016, ainda não tinha o fundo eleitoral de financiamento de campanha. Que ele passa a vigorar nas próximas eleições, né? Não, ele já vigorou em 2018 e vai para eleições municipais vigorar agora em 2020. Certo. Né? Mas a decisão de 17 de setembro do Tribunal Superior Eleitoral é que a fraude na cota de gênero, né, o precedente é um precedente do Piauí, não tem a ver com esse caso que a gente está discutindo aqui, mas por analogia vai ter, já que é uma tese firmada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, é de que se tiver fraude na cota de gênero, isso inviabiliza toda a chapa. Toda a chapa, né? Entendi. Então, hoje a gente não tem mais as coligações por conta da última reforma eleitoral. Isso. A proporcional são os partidos, né? Então, inviabilizaria ou representaria a cassação de toda a chapa. De toda a chapa, porque, na verdade, iria se perder uma das condições para o registro de candidatura, que é a cota da diversidade. Sim. Gente, esse estudo que a gente falou na abertura do programa, né, desenvolvido por duas pesquisadoras na Inglaterra, ele indica que 20 anos após a introdução da lei de cotas, né, que era de 1998, pouco se avançou na representatividade de mulheres na Câmara, né, na Câmara Federal. De acordo com o levantamento de 1998 até o ano passado, né, completados 20 anos, portanto, da introdução, né, da vigoração da lei de cotas, o percentual de deputadas passou de 5,6% para 15%. Né? De acordo com uma das pesquisadoras, a Malu Gato, ela diz que o percentual ainda é muito baixo, é o menor da América Latina, a gente fica empatado com o Paraguai. Né? Essa informação ela trouxe para a BBC News Brasil. E eu queria perguntar a ti, Ana Carla, que está representando a sociedade civil organizada, né? O que é que diz a legislação? Na verdade, nem o que diz a legislação. O que é que a sociedade civil já está fazendo e pode fazer
para pressionar que a legislação seja efetivamente cumprida e não as candidaturas acabem sendo utilizadas para outros fins que não do equilíbrio, né, entre gêneros na política brasileira. Primeiro eu gostaria só de reafirmar que esses 10 anos, eles não estão situado do que é a história do Brasil. Sim. Né? No caso, os 20 anos da promulgação da lei. Uhum. O que a gente tem? Mulheres só conseguem o direito de votar em 32 via decreto de Getúlio. Esse decreto ainda diz que as mulheres tinham que ter autorização do marido, né? Ou então que elas tivessem o próprio sustento, né? Num momento em que as mulheres não trabalhavam fora. Então, assim, tinha um decreto que na prática já não funcionava muito, então você não tinha nem direito de votar. Era pro forma também, né? E isso não vem de uma conquista via esse decreto, isso já vem de uma luta anterior, né? Em 1910, a gente tem já essa movimentação feminina falando sobre o direito da mulher na política. Aí a gente vê em 27, antes do decreto no Rio Grande do Norte, mulheres fazendo um movimento pró-voto e conseguindo isso a nível estadual para poder votar. Então a gente está falando de um país que vive num patriarcado e que não aceita as mulheres como representantes nas decisões. Então, isso precisa ficar muito bem dito para a sociedade poder compreender o porquê das cotas. E que certamente não é uma luta de agora, né? Não né? Não é uma luta que nasce hoje e não é uma conquista dada por ninguém. É uma conquista da própria sociedade e da luta das mulheres para poder ocupar esses espaços, entendendo suas demandas específicas e que precisavam decidir sobre o futuro do país. Sim. E que não é uma benesse, né, Ana? É um direito. Não foi não nada dado, benefício, né? Então, a gente tem que entender também que em 88, na Constituição, até ali, analfabetos não podiam votar, né? Então, tudo isso faz com que uma mulher que também era proibida de estudar, por muitas vezes pela própria família, não conseguisse acessar o direito civil, né? Então, a gente tem que compreender que sociedade é essa que hoje frauda cotas para poder se perpetuar no poder a partir da condição de retirada do direito da mulher. Então, eu acho que é muito importante a sociedade civil fazer esse trabalho de disseminar essa informação e dizer para as pessoas, porque parece muito superficial a gente falar de cota sem a gente contextualizar o porquê que isso existe. Né? A gente está falando... E aí, se eu trouxer um recorte maior e falar de mulheres negras, aí é que a gente tem um aprofundamento muito maior dessa desigualdade. Então, é preciso que a gente diga por que elas existem, e eu acho que esse é um dos grandes papéis da sociedade civil organizada, trazer o debate e explicar para as pessoas o porquê que essa cota existe, como é que ela funciona, que, na verdade, se a gente tivesse uma sociedade igualitária, essa cota poderia ser para homens ou para mulheres. Sim. Né? E aí, quando a gente fala de cota, já vem ou é para negro ou é para mulher, mas por quê? Né? Elas são as privilegiadas. O discurso, ele se inverte. Parece que a gente está no lugar de privilégio. Quando na verdade, a gente está tentando diminuir o abismo social que foi construído pelas pessoas que faziam política no Brasil desde sempre. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. A sociedade precisa se organizar cada vez mais para promover o debate e falar sobre isso. E tem sido feito. Existem centenas de grupos hoje falando sobre política e sobre mulheres na política. Né? Entender, inclusive, a importância, o porquê é importante haver o mínimo de paridade, né? Porque se a gente vai lembrar, por exemplo, das recentes legislações, né? Falando de reforma trabalhista, a própria reforma previdenciária que aí está em curso bem avançado, a gente vê perdas significativas de direitos, e especialmente direitos para as mulheres, né? Quando a gente tem esse aumento, por exemplo, do número, na idade da mulher para se aposentar, certamente os legisladores, homens, não pensaram na realidade das mulheres que têm uma carga de trabalho muito maior do que a masculina e de que, infelizmente, por conta da condição de gênero, muitas vezes não conseguem se inserir no mercado de trabalho. A gente sabe das dificuldades de mulheres com filhos, inclusive das mulheres que engravidam e que voltam ao trabalho. A gente já tem pesquisa indicando que um índice altíssimo dessas mulheres não conseguem se manter no emprego porque são demitidas assim que voltam ao trabalho. E não conseguem, né, contribuir para a Previdência durante esses milhões de anos aí que os nobilíssimos deputados nos estão indicando. Se tudo indica, a reforma for aprovada, a gente vai trabalhar mais ainda, né, mulheres. Eu queria saber também de ti, Virgínia, quais são essas formas legais? A gente falou da sociedade civil, né? A gente já falou da legislação, mas quais são os mecanismos que podem garantir
que a gente, homens e mulheres, né, coíbam essa prática que a olhos vistos é abusiva, né? A gente está vendo que a legislação está sendo utilizada muitas vezes, não naturalmente em todos os casos, mas em muitos casos a legislação está sendo invertida para não dar equidade e, na verdade, fazer com que outros homens se perpetuem na cadeia política, né? Nessa cadeia de quem pode ou quem não pode se candidatar. Então, como é que a gente consegue realmente coibir essa prática? Eu sei que também é uma questão cultural, né? Não é só de legislação. É importante a gente, inclusive, entender a importância da cota, mas como é que a gente pode se movimentar? Então, Adriana, é importante ressaltar que a atenção para esses casos, ela não é recente. Sim, não é? Verdade. Já existe uma grande discussão sobre as candidaturas meramente formais, em especial no caso dos servidores públicos. Então, os servidores públicos, eles possuem uma licença remunerada para se candidatar, e o Ministério Público Eleitoral, já de muito tempo, vem combatendo essa licença branca, que é chamada, que o servidor público tira para se candidatar e, na verdade, não se candidata. Sim. Então, os mecanismos já vêm. No caso dos servidores públicos, ele pede a desincompatibilização para poder se candidatar. E aí, hoje, as legislações já determinam que ele comprove o registro. Então, antigamente, bastava comprovar o registro de candidatura, o pedido de registro de candidatura, que a licença remunerada estava concedida. E o Ministério Público foi aprofundando, o Ministério Público Eleitoral, essas cobranças, através do registro, da comprovação de atos de campanha e de gastos eleitorais. Então, todo esse mecanismo ele já vem sendo acompanhado, no caso também das cotas de gênero, que ficou ao longo do tempo como se fosse só uma cota feminina, né? Sim. Então, assim, as mulheres que se candidatam para fazer a cota, cumprir a cota do registro partidário, elas também devem comprovar que pediram o registro, realizaram atos de campanha e gastos eleitorais. Toda essa problemática que agora está se discutindo com as candidaturas do PSL, na verdade, elas vêm à tona porque a legislação garantiu o mínimo de cota de gênero de 30%, mas não exigia a participação na programação eleitoral gratuita de TV e rádio e não exigiu o incentivo do fundo eleitoral. E isso não partiu do Congresso. Essa política pública afirmativa, ela não partiu do Congresso, ela partiu do Judiciário, que reflete esse momento político, econômico que o Brasil está passando. Então, foi uma decisão do STF, no ADI, do Supremo Tribunal Federal. Do Supremo Tribunal Federal, que depois, numa consulta no TSE, ela foi replicada no TSE e foi um trabalho bastante elogioso da ministra Rosa Weber, que capitaneou isso, tanto no Supremo como no TSE, para que não adianta garantir o direito se você não tem uma política pública afirmativa. E de fomento mesmo, né? E uma forma de fomentar é garantir recursos para as mulheres. As mulheres queriam se candidatar e tinham essa dificuldade financeira. O partido pegava uma parte do dinheiro do fundo partidário para incentivar, fazer seminário, mas era tudo muito para inglês ver. Sim. E a partir do momento que a mulher tem um espaço na TV e na rádio e tem o recurso eleitoral, então ela pode, de fato, participar. Então, os mecanismos de participação é garantir o tempo na propaganda gratuita e garantir o recurso eleitoral. Esse repasse. E de coibir que seja meramente formal, ela acontece quando o partido agora, nas próximas eleições, for pedir o registro de candidatura, o DRAP, né, que é o demonstrativo de regularidade dos atos partidários, então a Justiça Eleitoral vai verificar a cota de gênero e o Ministério Público Eleitoral, em diversas orientações aos partidos e recomendações, tem dito que vai acompanhar se essas candidatas, de fato, vão fazer atos de campanha e vão ter gastos eleitorais. O caso do Piauí,
que reacendeu todo esse debate de caçar o registro de toda a coligação, inclusive de candidatas. Candidatas que foram eleitas, que praticaram atos eleitorais, terminaram punidas porque toda a coligação foi registrada. Teve o registro punida. Cassado, foi punida. Então, isso mostra um contrassenso. O que foi que aconteceu? Um candidato se elegeu e a mãe dele foi também candidata só para cumprir a cota. Ela não praticou nenhum ato e só fazia campanha para o filho. Então, isso motivou essa ação de investigação judicial eleitoral. No PSL, chama a atenção o seguinte, que ainda está sob investigação, porque as candidatas existiram e o que as candidatas estão denunciando, e algumas até já prestaram depoimento, já se pronunciaram, é que elas recebiam um recurso e devolviam esse recurso para o partido. Isso. Ou seja, outras candidaturas. Há uma denúncia de que o partido não só usou as candidatas formalmente, como já que elas não iam fazer ato de campanha, enfim, nada, devolvessem os recursos. Então, o recurso não foi para fomentar. Agora, essa questão do PSL tem que verificar, porque o que é que acontece? A forma de você coibir isso durante a campanha e após a campanha você tem um prazo para promover a ação de investigação judicial eleitoral. E essa ação ela tem que ser promovida até a diplomação. Até a posse? Não, até a diplomação, Que se dá quanto tempo antes da Não, posse, a diplomação se dá antes da posse, né? São aprovadas as contas e tem a diplomação. É o calendário da Justiça Eleitoral no calendário das eleições. 3 meses, 2 meses? Depois da eleição, mais ou menos uns 3 meses. Então, assim, no caso do PSL, não há mais prazo de investigação judicial eleitoral. As denúncias vieram bem após. Então, assim, vai ter denúncia de desvio de recurso, mas como Ana falou, a sociedade, isso é um reflexo da sociedade brasileira, porque os casos de servidores públicos que tiram a licença remunerada, ou seja, o pagamento do servidor público também sai do erário. É recurso público que o servidor não está trabalhando e ainda tem que contratar outro. Então, esse tipo de prática que se sabe que acontece da licença branca mostra, na verdade, que isso tudo é um reflexo da sociedade brasileira. Ou seja, quando o STF e o TSE impôs que uma parte dos recursos do fundo eleitoral fossem destinados às candidatas, a própria sociedade, que eu digo assim, o próprio mecanismo, a nossa cultura, já pensou em puxar as candidatas e burlar esse recurso para voltar para o partido. Né? Então, por isso a necessidade de a gente ficar de olho e denunciar. Antes, depois, durante. Isso mostra que é sempre o jeitinho brasileiro que prevalece. Mas essa subrepresentação da mulher, ela só é, de fato, ultrapassada quando as próprias mulheres se empoderarem de seus direitos, forem candidatas não meramente formais. Fato, elas têm que ser candidatas de fato, né? De verdade. Eu queria entender, Anne, como é que se dá esse repasse de recursos? Eu sei que teve uma alteração com essa mini-reforma eleitoral, né? Houve uma alteração em relação a esse repasse de recursos para as candidaturas femininas ou para as candidaturas das mulheres ou para o fomento das candidaturas. Como é que acontece? Chega esse recurso que é público, né? Um fundo público, e como é que ele é repassado ou deveria ser repassado? Vamos lá. O fundo eleitoral, a gente tem 2 tipos de recursos. Na verdade, são 3 tipos de recursos que podem ser utilizados na campanha eleitoral. Isso seja para homens e mulheres, qualquer campanha eleitoral. Então, você tem as doações de pessoas físicas, hoje em dia, né? Você tem o fundo partidário e você tem o fundo eleitoral. A distribuição do fundo eleitoral, ela precisa obedecer a cota de gênero. Então, ela vai precisar obedecer a legislação que não tratava exatamente de cotas. Então, ela vai precisar estabelecer a cota de gênero. E esse estabelecimento da cota, por exemplo, na eleição de 2018, a cota de gênero, ela poderia... Isso, na verdade, o TSE ainda vai firmar entendimento sobre isso, mas... ao que tudo indica, vai se consolidar dessa maneira, porque você teve partidos que
cumpriram a cota no âmbito nacional, na distribuição do fundo eleitoral, mas esse fundo eleitoral não foi utilizado em campanhas femininas em todos os estados, porque ele cumpriu a cota de 30% nacionalmente. Uma coisa é cumprir a cota de nomes que vão se candidatar. Outra é o recurso para onde vai. Não, é porque é a questão do federalismo. É a questão do federalismo. Né? Então, a direção nacional, ela tem autonomia. Os partidos políticos eles têm autonomia para decidir. Então, eles decidem. E eles precisam obedecer a cota. Sim. Mas nem a legislação, nem a justiça podem interferir e dizer, olha, quais candidaturas vai. Então, logicamente, estou dizendo hipoteticamente. O partido só dá para quem quer. O partido ele vai dar para aquelas mulheres que vai ter mais viabilidade eleitoral. E com isso ele pode cumprir a cota de 30% sem necessariamente aquele repasse de recursos para todos os estados onde o partido tenha candidato. Tenha também uma cota de 30%, seria a cota dentro da cota. A rigor, o TSE ainda não se posicionou em cima disso, mas nessa eleição de 2016, né, que a gente tem as eleições municipais, as cotas elas vão precisar ser cumpridas pelos partidos. A gente não tem mais coligação, né? Então elas vão precisar... De 2020, né? 2020. Ano que vem. Ano que vem. Então elas vão precisar vai precisar ser cumprido. Isso do fundo eleitoral. Sim. E o fundo partidário, né? O fundo partidário... Que fica a cargo dos partidos decidirem. O fundo partidário, ele também pode ser utilizado como fonte de receita para financiamento de candidaturas, né? Então, você tem o mínimo de 5% em promoção de candidatura. Você tem isso também diz a legislação, que o mínimo é de 5%. O mínimo de 5%, mas para promoção. Sim. E aí você tem um debate que até e o surgiu. que é promoção? É exatamente... Vamos traduzir para ouvinte, o que é isso? Exatamente, vejam. Virginia até colocou aqui, né? A questão de seminários para inglês ver, incentivos, chamar as mulheres para participar. Formações. Fazer campanhas. E se manteve. Né? Teve uma nova redação, mas ao rigor se manteve agora para 2020, com os 5%. A questão, por exemplo, aqui, é que a gente teve uma lei que alterou a 9.096, que até saiu bastante na imprensa, acho ali em meados de maio, que ela anistiou os partidos políticos que até 2019 não tinham gasto exatamente o recurso, que é exatamente esse debate do que é promoção do que não é. Esse recurso em seminários, atividades de incentivo 5%, mas tinham gasto recurso alocando dinheiro do fundo partidário em campanhas de mulheres. Né? Então... Esses partidos foram anistiados. Foram perdoados. Anistiados foi como a imprensa chamou. Né? Anistiados foi como a imprensa chamou. A questão é que houve uma despenalização na legislação. Né? Isso não enseja, digamos, a desaprovação das contas partidárias. Né? Na verdade, as candidaturas não vai acontecer nada com essas candidaturas porque houve esse perdão. Não, veja, isso é uma coisa até que eu gosto de problematizar, entendeu? Porque assim, isso não é desvio. Né? É o entendimento do que é promoção ou não. Na verdade. Mas se não for uma promoção, de fato. Porque é o seguinte, a promoção pode ser o seminário, que é o que está consolidado. É o seminário, o incentivo, mas colocar o recurso do fundo partidário em candidaturas, né? Na minha opinião, é promoção também. Entendi. Entendeu? Alocar o recurso, desvio na minha que não opinião, é Sim, promoção eu também concordo, também. Entende? Então... Mas essa anistia ou esse perdão, é só isso? É só se o dinheiro for alocado para a candidatura também? 2019, né? Aí, tipo assim, regularizou até 2019. E a partir de agora vai ser como? Teve as novas regras. E aí mantém desse jeito, 5% para promoção e financiamento de candidaturas mulheres. Vejam, isso é um debate em aberto ainda na jurisprudência. Não está fechado. Né? Isso é um debate em aberto ainda na jurisprudência, né? O que vai ser promoção, o que não é. Acho que ainda é um debate em aberto. Que foi isso do âmbito do recurso do fundo partidário. O do fundo eleitoral, acho que está bem claro e bem, sim. Gente, tá bem resolvido. Vou ter que entrar num intervalo rapidinho. Na volta, a gente continua discutindo sobre o assunto, reverberando esse tema tão importante. É complexo, mas a gente precisa descomplexificar, né? Para a gente entender o que diabos são essas legislações e por que está acontecendo tanto desvio ou desmando. São 11h32 agora, o Fora da Curva vai
está discutindo, né, hoje se os partidos estão usando as candidaturas de mulheres para fazer caixa 2 ou outros tipos de desvio. A gente vai para esse intervalo bem breve e voltamos já aqui nas nossas rádios públicas. Fora da Curva, jornalismo analítico na rádio universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM, Agenda Cultural. O projeto Narrativas de uma Memória em Chamas, idealizado por Nathalie Assunção, começa a ser exibido a partir do dia 20 de outubro no Se Inspire Arsenal e Teatro Hermilo Borba Filho. A produção trata sobre liberdade e aprisionamento no cotidiano feminino e passa pelo ensaio fotográfico Espelhos, o filme Narrativas, até desaguar no monólogo Ainda Escrevo para Elas. Ingressos à venda na hora e local do evento. O circuito de brincadeiras Bita e o Circo acontece até o dia 13 de outubro no Shopping Tacaruna. A partir das 2 da tarde, o evento conta com atividades voltadas para o público infantil, além da presença do personagem Bita para animar os pequenos durante o mês das crianças. Ingressos à venda na hora e local do evento. Universitária FM, Agenda Cultural. Fim de noite especial, no domingo da Universitária FM. Krishna, Hare Krishna, Shanti Om. 9 horas, Marília Parente. Krishna, Hare Krishna, Shanti Om. Ó meu padrinho, faz chover no meu sertão. Às 10, Seu Mar. Fiz de tudo um pouco nas vidas que tive. Fui comerciante em Dakar, cobrador de dívidas em Sarajevo. E às 11 horas, Divo. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. Brasil Instrumental. Eu, Carmen Delpino, converso com artistas que fazem o melhor da produção instrumental brasileira. Dos jovens talentos aos profissionais que fizeram história nessa área. Brasil Instrumental, todo sábado, a partir das 11 da manhã. Aqui, na Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19 horas. Programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. Universitária. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. São 11h30. 11h30 o quê? Já são 11h36. Estou atrasado. Fora da Curva discute hoje se os partidos estão usando as candidaturas de mulheres para fazer caixa 2 ou, enfim, outras coisas que não a equidade de gênero na política. A gente está conversando hoje aqui no Fora da Curva com, obviamente, 3 mulheres especializadas no tema. A gente conversa com Anne Cabral, que é advogada eleitoralista, mestre em Direito Político e Econômico, integra a Comissão de Direito Eleitoral aqui da OAB Pernambuco, também com Ana Carla Pereira, especialista em gestão pública, mestranda em História, este curso maravilhoso, e Ana, inclusive, fez uma contextualização aqui breve, né, da nossa luta por equidade na política também.
e integrante da Articulação Nacional do Pacto pela Democracia. Também conosco Virgínia Pimentel, que é advogada eleitoralista, coautora do livro Direito Eleitoral, Eleições 2012 e Procuradora-Geral de Jaboatão dos Guararapes. Tem algumas perguntas de ouvinte aqui. Tem um ouvinte, Rosilene Galindo. Ela brinca com a gente. Vamos embora falar sobre o Laranjal. A gente está falando aqui, Rosilene. Ela quer saber, eu vou precisar do técnico. Daqui a pouco o Chico Rocha volta e eu te respondo, Rosilene. Ela quer saber qual música passou no comecinho, antes da nossa vinheta Diablo Motor. Produção, vamos saber e depois a gente repassa para ouvinte Rosilene. Nossos estagiários vão entrar agora com informação ou é daqui a pouco? Depois, daqui a pouco a gente entra. A gente estava discutindo no primeiro bloco sobre legislação, né, sobre formas de a gente coibir esses desvios. E a gente falava também sobre essa pressão popular, essa pressão da sociedade civil que é necessária para que a gente coíba essas ações. E Ana falava a respeito dessa necessidade de, antes de a gente começar a tentar coibir, a gente precisa entender da importância dessas cotas, né? E aí eu queria retomar esse tema contigo, Ana, e saber também, a gente começou a falar sobre isso, mas acho que vale reforçar com o ouvinte, o que é que a gente pode e deve fazer além de se informar. Que a gente fala de, vamos ocupar a política, mulheres, mas não é assim tão fácil, né? Primeiro que a gente precisa compreender o lugar que essa mulher está inserida na sociedade. Não é fácil uma mulher ocupar um espaço político, porque ela tem que se colocar em diversos papéis sociais. Ela não pode deixar de ser mãe, ela tem que buscar o filho na escola, ela tem que participar da reunião, ela tem que dar conta de ter sua independência financeira. Quando você entra para uma carreira política, não necessariamente você tem dinheiro, isso também é uma falácia, porque você se constrói politicamente através de muitos trabalhos, e aí você fica sem recurso, e você depende de uma série de fatores para estar na política. Não necessariamente as mulheres... Esse é um lugar fácil para que uma mulher esteja, assim como é totalmente diferente para um homem na sociedade, né? Se um rapaz hoje falar quero ser deputado, muito provavelmente ele vai ter infinitamente mais apoio, inclusive familiar, do que uma mulher falar que vai entrar na política em casa. Como é na vida, em geral. Como é na vida. Sim, concordo então, plenamente. Né, a gente precisa entender que papel essa mulher tem hoje na sociedade. É uma luta de muitos anos que tem sido feita, porque existem mulheres que compreendem esse papel, mas que são retiradas desses espaços quando elas começam a questionar as estruturas desses espaços. Então, quando você... Não é só você entrar e se filiar, né? O processo político, ele já se dá de uma forma muito complexa, porque você tem que ir para um partido, mas não necessariamente esse partido vai te dar a legenda. Sim. E depois que ele te dá a legenda, não necessariamente ele vai te dar o recurso. E mesmo quando ele te dá o recurso, não necessariamente ele vai te dar espaço para que você faça sua campanha na TV, no rádio, no palanque, dividindo as atividades partidárias. Então, é muito complexo. E o que a gente precisa fazer para resolver o problema é tornar o assunto comum, fazer com que as pessoas compreendam de forma simplificada, dizer no dia a dia como é que cada ação daquela interfere no resultado da eleição. Porque quando a gente tem fraude, caixa 2, isso implica numa ruptura da democracia. A gente está falando de uma democracia que fica totalmente fragilizada, porque quem foi escolhido no final teve um processo de desvio de caminho. Já de cara, né? Já de começo. Você começar correndo aqui, o outro a 100 metros na sua frente. Então, assim, é impossível que você consiga chegar de forma igual. A gente não está falando sobre colocar a mulher num lugar de privilégio. Muito pelo contrário, a gente está falando de partir para a disputa a partir do mesmo lugar de saída. Né? A gente poder partir do mesmo lugar. A gente não está falando da gente começar na frente, mas de partir do mesmo lugar. E aí a gente tem também essas complexidades do dia a dia da mulher. Né? E como é que a gente vai fazer esse debate a partir do espaço político? É preciso que essas mulheres estejam, mas mais do que candidatas, é preciso que se discuta a mulher no espaço de decisão partidária, que é quem tem a caneta na mão para definir para quem vai o recurso. Porque é muito complicado o homem chegar para você, dentro das nossas diferenças de território e de tudo, a gente falar assim, eu acho que é essa daqui. Então, eu, enquanto mulher, posso dizer, não, ela tem vamos definir aqui que ela é mãe, às vezes ela não pode estar no Congresso porque ela estava com um filho doente, isso não significa que ela não participa da política, porque muitas vezes no território dela ela desenvolve um trabalho social. Então, é preciso que a gente tenha esse olhar um pouco mais
mais feminino nos espaços de decisão partidária, não somente na questão da campanha eleitoral, porque se eu tenho todos os dirigentes homens dentro do partido, a gente precisa rever isso. Sem dúvida, a gente precisa ter as mulheres ocupando o espaço onde a caneta define quem é prioridade e quem não é. Essa caneta não pode estar na mão só de um homem. gênero só, né? Gui, vai ser agora que a gente vai entrar com os dados da pesquisa ou daqui a pouco? Agora a gente consegue entrar com um. Vamos embora. Vou chamar aqui nosso querido Guilherme Falcão para falar sobre dados dessa pesquisa que a gente divulgou há pouco sobre as eleições passadas, né? Em relação ao percentual de mulheres. Diga aí, bom dia, querido. Bom dia a todas. Bom dia. Você hoje é minoria, viu? Fique na sua aí. Tem umas questões bem interessantes trazidas por duas pesquisadoras britânicas, chamada Malu Gatto, da University College de London. Aproxima o microfone, Gui, por favor. Christine Willey, da James Madison University. Segundo elas, que a matéria foi publicada pela BBC, eles fizeram um levantamento de quantidade de mulheres. Elas fizeram um levantamento das quantidades de candidaturas laranjas que os partidos fizeram, sobretudo de mulheres, né? Trazer mulheres para poder aumentar e atingir o percentual. O PROS, aqui eu vou trazer 5 partidos que mais tiveram mulheres laranjas, né? Certo. O PROS, possivelmente, porque elas tiveram metodologia, já que não está explícito que uma candidata é laranja. São indícios, né? Mas tem uma quantidade mínima de votos que alguém pode ter, enfim. E aí o PROS é o partido que mais teve essas candidatas suspeitas, com 40%. Ou seja, de 75 candidatas mulheres, 40% delas, dessas candidatas, possivelmente são laranjas. Seguida do PSC, com 37,5%, depois o POD, com 35,5%, depois o PTB, com 34,8%, e o PCdoB, com 31,1%. Todos esses 5 partidos têm uma média de 60 candidatas aí dentro dessa porcentagem. O PSL, que é o partido que está mais em discussão em relação a isso, tem 15,9% de 137 candidatas. Mas aí tem uma questão extremamente interessante que o PSL dispara de um jeito absurdo, que o PSL tem 24,1 mulheres laranja para cada homem laranja, para se ter uma ideia. O PSL está lá embaixo, dentro desse nível de percentual. Então, entre os laranjas, há mais mulheres que foram utilizadas para outros fins. Para se ter uma ideia, o PROS, que é o partido que mais tem percentual de candidatas laranja, esse percentual de mulheres laranja para cada homem laranja é de só 1,99 mulher para cada homem. Para cada homem laranja. Aí PSC com 5,58, enfim, nenhum número passa de 6. O PSL chega a 24. Altíssimo, então, né? Altíssimo. Se existe essa relativa pequena porcentagem, que não existe um alarmante nesse comparativo entre mulheres e homens laranja. Sim, que foram utilizadas mais mulheres, né? Exatamente. Temos outra notícia aí para dar? Daqui a pouco. Daqui a pouco. Está investigando, apurando aqui a informação. Obrigado. Obrigado a você, Gui. Iane até tinha falado a respeito de muitas notícias, né? Que a gente vê, a mulher possivelmente é laranja porque teve 250 votos. E não é necessariamente verdade, né? Isso, Anne, que a gente falava aqui no intervalo. Eu acho que... Aí, concordando um pouco com a Ana, no que ela tenha falado nesses termos... Mas, assim, o machismo, ele tá na sociedade, ele tá... Entranhado, ele é estruturalmente posicionado na sociedade. E ele vai se refletir em todas as estruturas de Estado, de organização da sociedade civil, de organização familiar, né? Então, porque eles... Acho assim, que o instrumento pelo qual o machismo se coloca é a cultura. Então, você veja, tanto homens quanto mulheres, até chegar a se eleger, em regra, né? Tem a primeira eleição, tem pouco voto, aí faz uma outra eleição, tem um pouco mais de voto. Vamos pensar um homem, né? Que a política é um lugar culturalmente deixado para os homens, né? Então, e as mulheres, às vezes elas fizeram o registro de campanha, fizeram atos de campanha, né? Tiveram recursos e, de fato, foram pouco votadas, né? Foram pouco votadas, mas isso é importante. Isso não é, por exemplo, o caso do PSL. Né? Isso não é, por exemplo, o caso do PSL. Porque no caso, que eu acho que tem uma diferença... Piauí, né, que a gente falava há pouco.
eu acho que tem uma diferença nesse caso das eleições de 2018. Porque, pela primeira vez, a gente tem o fundo eleitoral com dinheiro público. Então, na verdade, o que a gente tem aí, Virgínia colocou bem, que não é no âmbito da AIDS, você vai ter, na verdade, desvio de finalidade. Você tem desvio de finalidade com verba pública. Né? Na verdade, é isso que você tem. Porque o que é que acontece? O que é que foi denunciado, né? A gente não está dizendo que acontece, que isso aí é um processo de investigação que vai começar. Mas você aloca o recurso e aquelas mulheres devolvem o recurso para outras campanhas, né? Porque, na verdade, o sistema eleitoral, ele se organiza no sentido de, assim, são chapas, não é isso? O sistema proporcional. O sistema proporcional, ele se organiza por chapas. Tanto é que você vai ter uma sobra, né? Porque você tem um quociente eleitoral que ele tem que ser batido, né? E aí, a partir do quociente eleitoral, você elege um. E depois, na sobra, se tiver mais de 10%, você vai eleger também. Então, por que o sistema proporcional é assim? Isso, a gente pode provar que isso está equivocado, mas a gente ainda não tem outro modelo. Então, é o que está vigente. Então, o sistema proporcional, ele é assim, na verdade, na tentativa de garantir a diversidade. Ele diz, eu posso ter pouco voto, mas eu vou ter... Porque eu faço parte de uma chapa que tem voto suficiente. Mas eu vou participar. Então, não necessariamente, eu vi algumas matérias de jornal que colocavam assim, essa candidatura feminina só teve 320 votos. Eu fiquei com esse número na cabeça. Só teve 320 votos, então foi uma candidatura laranja. Não necessariamente. Você precisa investigar outras variáveis, que ela pode ter sido uma candidatura laranja ou não. Ou pode não ter tido recurso algum. Né, pode não ter tido recurso algum. Se foi antes de 2018, ela pode não ter tido recurso algum. Né? Então, isso aí é uma coisa que precisa ser apurado. E aí eu concordo quando Virgínia coloca que o principal é, durante a eleição, você acompanhar essas candidaturas femininas. E como esse acompanhamento pode ser feito? Do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral e a opinião pública, assim. Eu acho que a opinião pública é fundamental. Tem que bater em cima. No caso do Piauí, que foi o caso que veio a debate no TSE, a candidata não fazia campanha para ela e só fazia campanha para o filho. Era não evidente, teve um né? santinho, não teve um ato. Assim, foi declarado. Então, explícito. isso foi que realmente... motivou a discussão de candidaturas meramente formais. Então, tem que ter o registro, tem que ter atos de campanha com propaganda, com publicidade, com material, e tem que ter gastos eleitorais, né? O gasto mínimo. E agora, no caso, com o fundo eleitoral, o partido repassa, ou seja, garante o mínimo para que essas mulheres tenham essas despesas. Então, a fiscalização vem daí. Né? A candidatura meramente formal, isso já acontecia, porque os partidos colocavam as candidatas no registro partidário e depois elas desistiam de ser candidata. Era só para cumprir, né? Tinha candidata que não prestava nem contas, não sabia nem que tinha que prestar contas. Não desistia, mas também não prestava contas. E a jurisprudência se consolidou ao longo do tempo, dizendo, olha, se pedir o registro com a candidata, vai ter que substituir. E a substituição que eles faziam também, eles botavam as candidatas, aprovavam o registro, depois trocavam por homens. Trocava por homem? Trocava por homem. Aí veio a Justiça É o cúmulo do cúmulo, né? Aí veio a Justiça Eleitoral e disse, olha, vai botar as candidatas e nas substituições e vagas remanescentes tem que ser por candidatas do mesmo gênero, tem que ser candidatas mulheres. Então, isso já coibiu um pouco. Então, você vê que o Instituto, ele é criado, o direito, ele é criado, mas ele vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, essas discussões, elas vieram agora à tona por conta da utilização dos recursos. Porque agora não é só para cumprir cota. Agora, além de cumprir, de só ser utilizado para cumprir cota, também é o desvio do recurso. Porque homens, né? Se as denúncias forem confirmadas, e elas não podem ocorrer porque essa prática não pode ocorrer porque ela é contra a lei, mas se as denúncias foram confirmadas, as candidatas cumpriram a cota meramente formal, receberam um recurso, mas tinham que devolver para o partido. E não fizeram atos de campanha. Essa devolução
a gente consegue rastrear? A justiça rastreia? Veja, a justiça está rastreando através das denúncias porque elas não receberam e devolveram. Na verdade, o que está sendo veiculado na imprensa, e é preciso que se diga que ninguém pode afirmar sem ver os autos, né? Elas pagavam despesas de outros candidatos. Ou despesas que saíam como se fosse delas, mas eram para outros candidatos, entendeu? Por quê? Porque o partido disse, poxa, agora eu vou ter que dar o dinheiro para ela, 30% é um percentual elevado, né? E como é que eu vou ter esse dinheiro de volta? Aí veio aquela discussão de dar um jeitinho desse dinheiro voltar, já que ela não ia fazer ato de campanha. Ela era candidata, não ia fazer ato de campanha, mas tinha que ter gasto. Então, como é que era isso? Os gastos eram com os candidatos. Então, é isso que está, na verdade, se investigando. Mas é preciso ser dito que essa chapa que está aí e que provavelmente se beneficiou disso, como é que ela vai ser atingida? Porque os prazos de impugnar isso já se passaram. Então, vai ter uma punição se tiver em outra esfera. Porque quando o fundo partidário ele não é bem aplicado na promoção de participação da mulher, a conta do partido, a prestação de contas do partido, ela pode ser reprovada. Nesse caso, provavelmente, as contas dos candidatos já foram aprovadas, porque os candidatos eleitos, para serem diplomados e tomarem posse, têm que ter sua conta aprovada, né? Então, as contas dos candidatos já foram aprovadas. As candidaturas deles não podem mais ser impugnadas. Então, a denúncia vai vir por outra forma, que provavelmente, se a denúncia for comprovada e vier, ele pode ficar inelegível para o futuro. Mas o mandato que ele está hoje... Não vai acontecer nada. Eu não vislumbro como seria essa engenharia, como foi no Piauí, porque no Piauí houve uma ação, no tempo próprio, ela tramitou e a decisão da justiça foi não aceitar candidaturas meramente formais e o prejuízo vem para toda a coligação. Sim, não só para aquela específica. Não só para aquelas pessoas ou para quem se beneficiou, vem para toda a coligação. Foi aí que prejudicou candidatas que não praticaram nenhuma irregularidade, se elegeram legitimamente e terminaram sendo punidas. Por quê? Porque como era coligação, o meu partido cumpriu tudo direitinho e o problema foi em outro. E o problema daquele outro contaminou quem fez tudo correto, entendeu? Na próxima eleição não vai ter as coligações, né? Então, cada partido vai ter que ter o seu 30% de mulheres e vai ser responsável. E o partido todo vai ser responsabilizado. Porque tinham aqueles partidos... A chapa agora é o partido, a chapa não é o próprio partido. Sim. Guilherme está de volta para outra informação aqui. Diga aí, querido. Tô de volta. Como disse Amanda Aldi, que é aquela repórter do Intercept, que também foi uma responsável pela Vaza Jato, algo deve mudar para que tudo continue como está. E ela fala isso em referência à seguinte manchete da Veja. De hoje, né? De agora. De hoje de manhã. Deltan vai mesmo ser retirado do comando da Lava Jato. E aí, enfim. A revista Veja publicou na manhã desta sexta-feira que o procurador da República, Deltan Dallagnol, será retirado do comando da Operação Lava Jato. A decisão do Conselho Nacional do Ministério Público teria atendido o pedido de representação feita pela senadora Cátia Abreu, do PDT. Essa medida foi uma forma de eles fazerem uma saída honrosa de Deltan do comando da PGR lá em Curitiba. Após o Vaza Jato. Após o desgaste de imagem que ele teve com a Lava Jato. Então, vamos colocar ele para a PGR em Brasília? Não, vamos colocar para ele uma procuradoria municipal, enfim. Ele sai de Curitiba. De acordo com a imprensa, de acordo com a Veja, ele sai do comando da Lava Jato em Curitiba e vai assumir outra função. Que ainda não se sabe qual é, mas que isso vai ser tida como uma saída honrosa, em função de agradecimento de tudo aquilo que ele fez, mas que, na verdade, é só para poder manter a imagem dele intacta depois do desgaste com a Lava Jato. E a imagem da própria Lava Jato, né? Pois é. Bom, certamente é a notícia aí do final de semana, a gente ainda vai reverberar aqui no Fora da Curva. A gente pode publicar nas nossas redes sociais. Publicamos nas redes sociais e a gente amplia esse debate aí. Essa e a matéria da BBC também, né? Faremos. Muito obrigado, querido. Trazer a matéria só para trazer aquela dúvida pedida pela ouvinte. Sim, Rosilene, acho que é Rosilene, Galindo. É isso? Rosilene Galindo, olha aí sua resposta. Diga aí, querido. A música chamada Sagrama, da banda, a música chamada Sertão e Mar. Olha aí. Sertão e Mar, da maravilhosa Sagrama, olha isso. Aí. Valeu, querido. Até já.
Gente, a gente só tem 4 minutinhos, que o Fora da Curva é assim. Ele tem 1 hora, mas parece que tem 10 minutos, porque as discussões são sempre muito boas. Eu queria que nessa última rodada vocês dessem suas palavras finais aqui no programa, claro, né? E suas indicações de como é que a gente pode ficar de olho nas próximas eleições que se avizinham aí no ano que vem, 2020, para que a mulher realmente nós mulheres possam ocupar a política e a gente possa evitar, se não totalmente, mas pelo menos esse lamaçal aí de laranjas com o uso indevido das candidaturas de mulheres. Ana, Anne e Virgínia. Bem, eu acho que o recado que eu queria passar era: mulheres ocupem a política, ocupem os partidos políticos. E a opinião pública, né, ficar vigilante. Ficar vigilante porque a opinião pública é um elemento muito importante no ambiente da política. Sem dúvida. Ficaremos, sem dúvida, de olho. Ana? Eu queria deixar 2 recadinhos. O primeiro é que as mulheres que hoje conseguiram avançar, tanto no grau de conhecimento, de acesso à informação, se comprometam com as demais. Que essas pessoas tenham comprometimento, seja colocar 1 vez por semana conteúdo como esse nas suas redes sociais de forma simplificada, para que as pessoas tenham acesso, ou que promovam, através dos seus ambientes de trabalho, de estudo, rodas de diálogo sobre esse tema. Eu acho que a gente também tem um compromisso muito sério em partilhar o que a gente aprende e de conhecimento, para que a gente consiga se fortalecer dentro dessa sociedade, porque, infelizmente, ter apenas o conhecimento, ou uma de nós ter, não é suficiente para que a gente consiga enfrentar isso de forma mais incisiva. E o outro debate é que a gente consiga, dentro dos partidos, as mulheres que hoje estão, sejam fortalecidas para disputar esses espaços de forma interna, para a gente poder fazer essas 2 lutas em 2 campos, tanto na esfera social como na parte estrutural. E é isso, eu espero voltar mais vezes para a gente falar mais sobre mulheres na política. Certamente. Muito obrigada, Virgínia. Tem que ter um novo programa, né? Uma continuação desse programa. Eu verifico que todo esse debate que está sendo agora, e até essas denúncias e essas pesquisas, elas vão ser muito importantes, porque já vão ser, de certa forma, uma coibição para a eleição que se avizinha em 2020. Agora, para a próxima eleição de 2022, já bem não sei, porque tramita no Congresso Nacional propostas já para acabar com a cota de gênero. Então, uma deputada... a deputada Renata Abreu já apresentou um projeto de lei e, salvo engano, pelo que eu li recentemente, já tem até parecer favorável em comissão de extinguir essa questão de cota. Então... para a próxima eleição não dá, mas para outra talvez pode ser. E foi bem marcante porque tanto a relatora é mulher e está pedindo a proposta de extinguir, como a relatora na comissão que aprovou também é mulher. Que tristeza. Então elas estão entendendo que não precisa mais dessa discussão de cota de gênero. Aí tudo do fundo eleitoral, tempo de televisão, tudo se acaba. É por isso que a gente tem que ficar de olho em cima. Gente, muito obrigada. O Fora da Curva de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a Ana, a Anne, a Virgínia. O programa de hoje foi produzido por Ed Rodrigues, com pesquisa de Guilherme Falcão, com Larissa Rocha nas redes sociais e Chico Rocha na técnica de som. Roteiro e apresentação de Adriana Santana, que sou Joe. A gente termina a semana finalmente com uma boa notícia, minha gente, que foi a nomeação do professor Alfredo Gomes para o cargo de reitor da UFPE. O professor Alfredo havia sido escolhido por docentes, técnicos e estudantes em 2 turnos, né, de uma consulta pública com ampla maioria, e fez-se valer a democracia. Finalmente uma boa notícia para terminar a semana. Um momento de alívio, né, em meio a tanta notícia ruim. Segunda-feira a gente está de volta com o professor Bruno Nogueira, com um tema também importantíssimo. Querem esconder informações sobre o Brasil? Esse tema vai ser uma discussão a respeito da tentativa de desmonte e desmoralização do IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Boa tarde para todo mundo, boa semana. Viva a universidade pública, gratuita, inclusiva e de qualidade. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí.
A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.